Bom, aqui vamos algumas dicas e sugestões de como interpretar o texto, já que nós trabalhamos sobre interpretação na nossa correção de prova, certo? Primeiramente, dicionário de interpretação de texto. Essas são algumas dicas e macetes básicos para uma boa interpretação. A de atenção. A atenção ao ler o texto ela é fundamental. Nunca comece a responder as perguntas sobre o texto sem antes ter lido o texto, né? No mínimo 2 vezes, porque na primeira vez você dá uma leitura gramatical, o ato de ler, e na segunda você já estabelece uma leitura crítica desse texto. Então, leia o texto no mínimo 2 vezes. B de busque. Busque a resposta no texto, não tente adivinhar, né? Chutar mesmo só em um dos últimos casos. C de contexto. É o conjunto de ideias que formam o texto, é o conteúdo que está escrito e não o que está escrito, tá? É o conteúdo das entrelinhas, aquilo que você sabe que está sendo dito, mesmo sem estar escrito de fato, certo? Letra D, deduzir. Cuidado com as suas deduções sobre o texto. Você só pode deduzir através do que o texto informa. Eu costumo falar que interpretação de texto é tipo matemática, né? Não existe uma forma, uma resposta certa e um modo de fazer. Dedução não é adivinhação. Não tente adivinhar. Se tem dúvida, leia o texto inteiro mais uma vez, que com certeza você vai encontrar a resposta. É de erros de interpretação. Temos dentro desses erros de interpretação a extrapolação, que a gente chama de viagem, né? Não viaje nem na maionese, nem no texto. Não permita que seu pensamento voe, que ele se expanda. O que está escrito e ponto final. A redução. A síntese, né, ela serve apenas para facilitar o entendimento e para fixar a ideia central. Se você tem dúvida, leia o texto inteiro e não apenas a síntese, aquele pequeno parágrafo que tem, que vai introduzir aquele texto ou aquele livro, enfim. Contradição. É extremamente proibido contradizer o autor. Você está interpretando a ideia do autor e não opinando sobre o que ele pensa, sobre a forma como ele pensa. Então, não desenvolva contradições ao longo de sua leitura. Desenvolver uma leitura crítica não é desenvolver contradição, certo? Porque a partir do momento que você desenvolve essa contradição, na hora da questão interpretativa, você pode marcar uma outra alternativa que condiz com o seu ponto de que você contradiz o autor e não com o que ele mesmo diz. Figuras de linguagem. Saber as figuras de linguagem é muito importante. Estude, veja exemplos de metáforas, hipérboles, metonímias. É muito importante identificar o papel dessas figuras no texto. Se você ainda não estudou figura de linguagem, você me dá uma atençãozinha para a gente poder explorar essas figuras de linguagem, né? E também seja curioso. Vai buscar na gramática, procure saber o que se trata a princípio. Letra G de gramática. É a alma do texto. Sem ela não haveria texto interpretável. Estude a gramática, principalmente as concordâncias. Aproveite e faça constantes comparações com as mudanças, né, que ocorreram da ortografia. H de história da literatura. É importante saber alguma coisa sobre literatura, como surgiu, quantas escolas, principais autores. Se você ainda não viu sobre literatura, também seja curioso, procure saber o que é poema, quadra, verso, conto, crônica, romance, trova e prosa. Se você não viu também, dá uma atençãozinha para mim que eu posso fazer uma aula para você. E de interpretação. O ato de interpretar, ele tem primeiro e principal objetivo identificar a ideia central. Intertexto são citações que complementam ou reforçam o enfoque do autor. Lembre-se sempre que interpretar as ideias de um autor não significa classificar se ele está certo ou se ele está errado. Você não tem que julgar o autor, você tem que apenas ler e entender o que está escrito. O que está escrito e ponto final. J. Jamais. Responda de cabeça. Volte ao texto antes de dar a sua resposta final, mesmo que isso lhe custe um tempo. Por mais que você entenda que sabe a resposta da questão de cara, não comete o erro de responder de imediato. Volta sempre ao texto
É por isso que eles sempre colocam a referência, linha 21, linha 1, linha 2, linha 3, para você voltar ao texto e confirmar a sua resposta, tá? Se você está realmente respondendo de forma correta. L de leitura. A sua leitura no texto, antes de olhar as questões, deve ser em duas partes. Você deve fazer a primeira uma leitura silenciosa, né? Quando você vai apenas tomar o conhecimento do assunto, da história que ele conta. E a segunda leitura ela é sempre analítica, quando você vai procurar entender do que se trata realmente. Só depois você realmente poderá olhar as questões para poder responder, tá? M de mensagem. Às vezes a mensagem ela não é explícita, ela não está escrita no texto, mas todo o contexto informa aquela intenção do autor. As piadas, elas são os melhores exemplos de mensagem através do contexto. Sempre entre elas tem algo subentendido que forma a graça. Vamos escolher um colega que possa ler um piada para a turma, vamos ver se essa mensagem está no texto ou se ela está no contexto. Você pode também observar o seu dia a dia através da contação de piadas, né? Esses contextos que fica essa mensagem que não está explícita nela. N de nexo. O nexo ele é muito importante no texto. Vamos você estudar pronomes relativos e as conjunções, ela ajuda muito na coesão. Lembre-se disso, tá? O de observação. Se você não é bom observador, comece a praticar hoje, pois essa capacidade ela tá ligada à atenção. Observação mais atenção é igual a uma boa interpretação. P de parafrasear. É dizer o mesmo que está no texto, mas sem copiar, né? Dizer com outras palavras. Isso é uma boa forma de interpretação. Questões alternativas devem ser todas lidas. E nunca se convença de que a resposta é a letra A. Duvide e leia até a letra E, pois a resposta correta pode estar ali. Então, algo se for muito de cara em questão de interpretação, você tem que continuar lendo as proposições para você ter certeza de que a que você achou de cara que era a resposta certa, ela é realmente a alternativa correta. Nessa leitura você vai eliminando as alternativas que são absurdas, né? Assim, a tua margem de erro diminui. Então, se eu tenho entre A e E, a B e a D, que são uma coisa que não tem nada a ver, a possibilidade de errar, ela cai para 75%, porque eu só vou trabalhar com 3 questões e não com 5, certo? V de vícios. Não, voltando aqui, ó. T de texto, ele é o conjunto de ideias. Vou voltar mais uma vez que eu passei de mouse. R de roteiro de interpretação. Você precisa ler atentamente o texto no mínimo 2 vezes. Tem que interpretar as palavras desconhecidas através do contexto, já que você não vai ter a utilização do dicionário ali. Por isso que enquanto puder estar com o dicionário, estudando com ele do seu lado, melhorar ainda, para que você crie, né, uma memorização de significação de palavras. Reconhecer o argumento que dão sustentação à ideia central, identificar as objeções à ideia central, sublinhar os exemplos que foram empregados para reforçar a ideia central do texto, não responder de cabeça, e se o enunciado pedir a ideia central, ela vai estar ou na introdução ou na conclusão, ou ainda no próprio título, tá? Esse é um macetezinho. E o enunciado pedir argumentação, você vai encontrar no desenvolvimento. Então, sempre a ideia central no texto, ela tá ou na introdução, ou na conclusão, ou até mesmo no próximo título do texto, tá? É um macetezinho de prova, se pedir, no caso, a ideia central. S de semântica é a parte da gramática que estuda o significado das palavras. É bom estudar homônimos e parônimos, denotação e conotação, sinônimos e antônimos, polissemia. E não se esqueça que a mudança de um E para um I pode mudar o significado inteiro de uma palavra no contexto. Tá? Agora sim, T de texto é o conjunto de ideias organizadas em assunto, estrutura, introdução, argumentação e conclusão. U de uma vez. Se uma vez disseram para você que existe a ótica do escritor e a ótica do leitor, é mentira. Você deve responder sempre de acordo com a ótica do escritor. O que é dito, o que está escrito e ponto final. A não ser que a questão deixe claro que quer também a sua opinião sobre o assunto, o que não existe de nenhuma forma em questões de múltipla escolha de concurso, certo? O que o autor disse está dito, o que está escrito, ponto final.
V de vícios. Esses errinhos do cotidiano, eles atrapalham muito na interpretação. Não deixe que eles interfiram no seu conhecimento. X de xerocar os conteúdos, isto é, decorar não é o suficiente, você precisa raciocinar. E por último, Z de zebra não existe. O que existe é a falta de informação. Portanto, informe-se sempre.